Bom, vamos lá, quarto ano. Hoje aqui na página 103, a gente vai entrar no assunto do trabalho escravo nas minas. Nós vimos que os africanos foram trazidos à força para o Brasil e começaram o plantio e o cultivo da cana-de-açúcar. Porém, o açúcar já não estava rendendo mais o dinheiro, né, que rendia no início da sua produção. E aí, os portugueses, os europeus, resolveram explorar mais a terra para ver o que eles podiam extrair dela para obter lucro. E aí foi onde eles começaram algumas expedições no Brasil para encontrar metais preciosos. E encontraram ouro nas regiões que hoje é conhecido principalmente, inicialmente, como Minas Gerais. Essas expedições foram chamadas de bandeiras. Tá ok? E elas eram organizadas pelos portugueses. Continuando, essas expedições, elas eram organizadas pelos portugueses, né? Como eu já disse, e elas recebiam o nome de bandeiras. Os europeus que desbravavam o interior do território, eles eram conhecidos como bandeirantes. E aí, a partir disso, ao encontrar ouro, resolveram instalar acampamentos para explorar esse ouro nesses locais onde ficou conhecido como minas. Tá? As minas, o local onde tinha ouro eram as minas. Porém, a vida, o trabalho nas minas não era nada fácil. Havia possibilidade ao africano escravizado de conseguir comprar sua carta de alforria, mas isso não era fácil. E as condições de trabalho eram extremamente precárias. Faltavam comida, muitos desenvolviam problemas respiratórios por estar constantemente na água e morriam, nem chegavam a comprar sua liberdade. Além do trabalho nas minas, também surgiram outros tipos de trabalho nas cidades, na época, no período do Império, do Brasil colonial. Alguns africanos, além de trabalhar nas lavouras, eles começaram a trabalhar em outras coisas, como carregadores, barbeiros, alfaiates, pescadores, músicos, entre outras coisas, como vocês estão vendo aí na página 104. Muitos desses africanos escravizados, eles eram chamados de escravos de ganho. O dinheiro que eles recebiam com o trabalho na rua ia para a mão dos seus senhores, não ficavam com eles. E o pouco que ficava com eles era para comprar roupa e alimentos. Alguns deles, depois de muitos anos de trabalho, conseguiam juntar dinheiro para comprar a sua carta de alforria, a sua liberdade. E aí, aqui nós vamos ver que apesar desses outros tipos de trabalhos que surgiram nas minas, nas cidades, fazendo alguns serviços que hoje nós até conhecemos, os africanos esses tipos de trabalhos não tornaram a vida deles mais fácil. Ao contrário, eles continuavam a ser explorados, maltratados. E aí, mesmo com toda essa realidade de vida sofrida, dura, eles não deixaram de preservar a sua cultura, as suas raízes. E aí, como eles conseguiram preservar? Através de manifestações religiosas, a prática de danças, uma delas que hoje nós conhecemos, a capoeira. E essa era uma das formas também que eles utilizavam para resistir à escravidão. Muitos conseguiam fugir. E aí vocês podem ver aqui na página 105 que eles organizavam fugas não só individuais, mas em grupo, coletivas. E aí, como eu disse, eles conseguiam fugir. E eles geralmente iam para um lugar bem destacado, no meio da mata, de difícil acesso aos seus senhores, aos portugueses. Até porque, como nós vimos bem anteriormente, os portugueses eles tiveram muita dificuldade em desbravar logo o interior do território brasileiro devido à resistência indígena. Então, em parte, isso foi muito bom para os africanos, porque eles se escondiam no meio das matas e lá eles se organizavam em grupos, que ficou conhecido como quilombos. Ali, eles manifestavam sua cultura, os seus hábitos, sua religião, sua fé, e também plantavam, colhiam o que eles consumiam. E aí, aqui na página 110, vocês vão ver
a chegada de estrangeiros no Brasil. Peraí, tia, mas a gente não está falando dos africanos? Sim, vou explicar uma coisinha. Quando os africanos começaram a resistir, e isso se tornou muito mais intenso, até que surgiram revoltas no Brasil, uma delas conhecida como a Revolta dos Malês, na região, se eu não estou enganada, foi em um dos estados atualmente da região Nordeste. Lá fora já haviam muitas pressões para que a escravidão acabasse. Surgiram muitos movimentos abolicionistas que lutavam para que os africanos fossem livres, homens livres. E aí surgiram algumas leis. Antes da Lei Áurea que vocês conhecem, que deu liberdade aos africanos, surgiram muitas outras até chegar nela. E, enfim, conceder liberdade. E aí, entre essas leis, a gente pode citar a Lei Eusébio de Queiroz. Eu sei que aí no livro de vocês não tem, mas aí já fica para a questão de agregar conhecimento. Surgiu a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, e aí, por último e por fim, a que vocês conhecem, que foi assinada pela Princesa Isabel, que foi a Lei Áurea, quase não sai, né? Que deu liberdade aos africanos escravizados. Porém, os fazendeiros continuavam precisando de pessoas para trabalharem. Nós já vimos o plantio e o cultivo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, ou seja, a exploração, a descoberta do ouro em território brasileiro. Porém, depois de tudo isso, que sempre eles buscavam uma nova forma, algo que tivesse no auge para ganhar dinheiro, veio o plantio e o cultivo de café. E aí eles precisaram de mão de obra para trabalhar. E aí, como eu estava dizendo, eles precisavam de mão de obra para trabalhar, e aí foi onde eles lançaram algumas campanhas em alguns países estrangeiros, vendendo a ideia de que o Brasil era um país maravilhoso, que tinha muitas oportunidades de trabalho, porque agora eles não tinham mais os africanos, onde eles iam lá, capturavam e trabalhavam de graça para eles. Eles iam ter que pagar um salário. E aí surgiram duas formas de trabalho para que eles conseguissem trazer esses estrangeiros, esses imigrantes para trabalhar no Brasil, que foi a parceria e o colonato. Em ambas, os imigrantes, eles recebiam pagamento. Porém, em uma, eles recebiam pagamento anual, e na outra, assim que houvesse a colheita, eles já recebiam um valor pelo... E aí vamos lá, agora eu vou diferenciar as duas formas de trabalho para vocês. Na parceria, os trabalhadores recebiam uma parte do dinheiro da venda do café que cultivassem. E eles também recebiam até um adiantamento para as despesas da viagem, ou seja, do deslocamento do país deles para o Brasil, tá? E para se manter até o início da produção. Então, quando eles já chegavam no Brasil, eles já tinham dívidas. Enquanto no colonato, eles cuidavam do cultivo de uma quantidade de pés de café em troca de um salário anual fixo e de uma parte da colheita. Eles também podiam plantar os alimentos e criar animais para o consumo da família deles e para a venda. Essas foram as duas formas vamos dizer assim, para a contratação da mão de obra de imigrantes no Brasil. E aí, como eu falei, das duas ofertas de trabalho para atrair os imigrantes, como em alguns países estrangeiros havia muitos conflitos estourando, guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, muitos querendo fugir dessas guerras vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Alguns ex-escravos também trabalhavam na colheita do café, tá, gente? E aí, na próxima página, nós vamos ver quem eram esses imigrantes que vieram para o Brasil, tá? E aí eu vou pedir até que lá no início da página 111 vocês sublinhem, tá? Eu vou colocar aqui a imagem para vocês verem da página 111 para vocês poderem estar sublinhando, tá bom? Aí vamos lá, página 111. Estão vendo aí, ó,
Entre os imigrantes havia italianos, nananana. Sublinhem isso, tá? Até Líbano, tá bom? Sublinhem, porque esses foram os povos, os imigrantes que vieram para o Brasil. E aí, aqui na página 112, diz assim, o dia a dia dos imigrantes nas fazendas de café. Tem aí alguns desenhos, algumas imagens mostrando como era a rotina de trabalho deles nas lavouras de café, tá? Eles eram levados para trabalhar nas fazendas de café, que tornou o principal produto agrícola cultivado no país, tá? O Brasil chegou a ser um dos maiores produtores de café, tá? Geralmente, os fazendeiros, eles contratavam famílias inteiras, tá? Para poder trabalhar. Ué, tia, as crianças trabalhavam? Sim, também trabalhavam. Igual o mesmo sistema que eles fizeram com os africanos, que tanto os africanos, crianças, eram escravos, da mesma forma foi com a contratação de imigrantes para trabalhar. Os filhos deles também trabalhavam. E a rotina era bem pesada, tá bom?